irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, celebrando o segundo domingo do tempo comum, a liturgia nos propõe uma reflexão acerca do testemunho de João a respeito de Jesus Cristo. Este é o Filho de Deus. João dá o seu testemunho a respeito de Cristo a partir da mensagem que recebe do próprio Pai. Aquele sobre quem você perceber, ver, pousar o Espírito como uma pomba, é este que batiza no Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, João aponta Jesus para aqueles que ali estão como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que nos liberta das amarras do pecado. E como Cristo nos liberta das amarras do pecado? Entregando sua vida pela nossa salvação. Por isso ele é o Cordeiro imolado, o Cordeiro entregue em favor de todos nós. E é assim que João apresenta Jesus Cristo, como nosso Salvador, como aquele que se entrega para ser imolado pela salvação dos homens, como aquele que nos resgata para Deus, retirando-nos do abismo do pecado, ou seja, do mal, libertando-nos da morte, dando-nos uma vida nova. Assim nós cremos. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele não morreu simplesmente na cruz. Ele se entregou para a nossa salvação. Ao reconhecer Jesus como Cordeiro, como Messias, como aquele que vem para salvar os povos, João sabe que sua missão está encerrando, a missão de preparar os caminhos do Senhor. João sabe da sua pequenez e reconhece a sua pequenez diante da pessoa de Jesus Cristo. Assim também, amados irmãos e irmãs, é preciso nós, diante de nossas fragilidades, diante de nossa pequenez, reconhecermos-nos pequenos e necessitados da graça de Deus. O evangelista vai nos dizer que João diz: era este de quem eu dizia:
Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Ou seja, ele é o próprio Deus. João reconhece em Cristo a pessoa do próprio Deus, que vem nos salvar, vem nos libertar, vem conceder-nos vida plena. Amados irmãos e irmãs, quem somos nós sem Deus? Numa sociedade marcada, sobretudo pelo relativismo, muitas vezes as pessoas se esquecem de Deus, colocam Deus em segundo plano na sua vida. Muitos já não reconhecem mais a Deus como seu Senhor. Muitas pessoas acham que podem tudo, que são muito mais do que os outros e até do que o próprio Deus. Nós experimentamos há pouco tempo um período de muito desafio, de muita tristeza para todos nós, quando vivemos o auge da pandemia. Quantos irmãos e irmãs tiveram sua vida ceifada? Quantos de nós carregamos sequelas do vírus tão pequenino que por pouco não destruiu nossa vida? E foi justamente neste momento que muitas pessoas voltaram o seu coração para Deus, e nós podemos perceber aquilo que é essencial na vida da igreja: a oração em família e a Eucaristia. Quantas famílias recuperaram a oração a partir daqueles momentos? Quantas pessoas sentiram falta, a ausência da Eucaristia em sua vida? Porque ao receber o próprio Cristo Eucarístico, nós nos fortalecemos para enfrentarmos os desafios cotidianos. É preciso sabermos, meus irmãos, termos consciência que somente Deus é onipotente. Nós somos frágeis, somos limitados. Num estalar de dedos, nós já não estamos mais aqui. Nossa vida é breve, frágil. A Escritura diz que nós somos como a flor do campo, que nascemos vicejantes, mas o sol durante o dia queima e a tarde seca. Assim é a nossa vida, passageira, breve, e é preciso nós encontrarmos em Deus a força para bem vivermos nossa vida e nossa fé. João tem consciência da sua pequenez, e aquele que se reconhece frágil e pequeno diante de Deus, carrega em seu coração um dom precioso, que é o dom da humildade. O dom da humildade, sermos humildes. O que Deus deseja de nós? Deseja que sejamos seus filhos amados. Apesar de nossas fragilidades, Ele deseja contar conosco, primeiramente, para que possamos, com nossas ações, iluminar a vida dos irmãos, conduzir os irmãos a Cristo. João apresenta Cristo aos seus. Assim também nós devemos apresentar a pessoa de Jesus Cristo aos nossos irmãos e irmãs. Os pais devem apresentar Cristo aos seus filhos. Acredito eu que todos nós que aqui estamos aprendemos a amar a Deus a partir do testemunho de nossos pais, a partir do ensinamento da fé por meio de nossa mãe. É assim que nós aprendemos a amar a Deus. Cada um de nós, meus irmãos e irmãs, somos responsáveis para sermos luz na vida do outro. A profecia de Isaías chama a nossa atenção. Não basta seres meu servo para restaurar a tribo de Jacó
e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Não basta dizermos que somos cristãos. Não basta dizer que se crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Não basta simplesmente participarmos da missa dominical. É preciso que nossa vida, nossas ações sejam a continuidade da missa que participamos. Nossas ações possam de fato revelar o Cristo como luz, luz que ilumina a nossa vida, luz que ilumina a vida dos nossos irmãos. É preciso que nós, como batizados, também sejamos luz na vida dos outros. A luz, ela nos permite ver, ela nos permite perceber o que está ao nosso redor. Assim, quando nós iluminamos com nossas ações a vida de nossos irmãos, eles passam a reconhecer a pessoa de Jesus Cristo e amar a Cristo a partir das ações que temos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, sobretudo em nossas comunidades de fé, as nossas ações devem revelar a acolhida de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, a misericórdia de Jesus Cristo. É preciso acolhermos bem a todos, mas todos mesmo. É preciso amarmos as pessoas, mesmo aquelas que não conhecemos o bastante. O cristão não deve carregar em seu coração os sinais das trevas, do ódio, da maldade. Quantas vezes nós vivemos inimigos das pessoas por tempos? Quantas vezes guardamos rancores em nosso coração, meus irmãos? É preciso nos libertarmos de tudo isso para que sejamos luz, ou seja, iluminemos com nossas ações a vida daqueles que precisam aproximar-se de Cristo, reconhecê-lo como nosso Salvador, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vejam que maravilha a abertura da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo dirige uma mensagem à comunidade de Corinto, que é a saudação que nós usamos no início de todas as nossas missas. Para vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É esta saudação que nós fazemos no início de nossa celebração. Não é boa tarde nem boa noite, né? Nós desejamos o quê? Que a graça e a paz de Deus esteja no coração das pessoas. Portanto, amados irmãos e irmãs, quando nós, como luzes na vida do irmão, fazemos com que ele se aproxime de Deus, nós estamos concedendo a esta pessoa a oportunidade de experimentar a graça salvadora de Deus e viver em paz. É isso que nós precisamos compreender. É este o chamado que Deus nos faz. É isto que Cristo espera de nós como cristãos. É isto que o bom Jesus deseja de cada um de nós. Que pelo batismo que recebemos, sejamos continuadores da sua obra. Que assim como a força do Espírito Santo desce sobre o Filho de Deus e ele inicia a sua missão de resgatar a humanidade para o Pai, nós também possamos, acolhendo o Espírito Santo em nossa vida pelo batismo, deixar que ele ilumine nossas ações, para que sejamos continuadores da obra salvadora de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.